Olá, boa noite. Que bom que você está aqui mais uma vez conosco para nós estudarmos esse tema maravilhoso, o selo de Deus no tempo do fim. Eu acredito que todos nós já conseguimos compreender, sentir pela atmosfera que nós vivemos no nosso mundo, que de fato nós já estamos chegando ao fim da nossa jornada aqui na Terra. A grande guerra entre o bem e o mal em breve irá acabar e nós teremos um mundo de paz finalmente. Acredito que até aqueles que não são conhecedores da palavra de Deus percebem de fato que o mundo ele tem andado cada vez mais distante do Criador. Então o tema de hoje é um tema muito importante para a nossa salvação. E o primeiro verso que nós vamos ler nesta noite se encontra no livro do Apocalipse. Um livro que muitas pessoas acham um livro curioso, um livro também surpreendente, o último livro da Bíblia. Se encontra em Apocalipse 14, o verso que nós vamos ler é o verso 6 e o verso 7. Mas antes da nossa leitura, eu quero convidar você, aí como você está, para esse momento de oração. Um momento precioso onde nós vamos pedir restauração ao nosso Deus. Feche os seus olhos aí onde você está e oremos. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o comando de todo o universo em tuas mãos, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade. Agradecemos porque estamos com vida e temos a oportunidade de participarmos dessa campanha evangelística. Queremos rogar ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados e a restauração da nossa vida, Senhor, da nossa saúde, da nossa família e a nossa compreensão espiritual dos acontecimentos em nossa volta. Rogamos a Ti nesse momento o Teu perdão e a iluminação do Espírito Santo, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aí na tela. O primeiro texto dessa noite se encontra em Apocalipse 14, verso 6 e o verso 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus amados, muitas pessoas nos perguntam assim: quais são os sinais que nós sabemos que já está perto o advento de Jesus e o fim de todas as coisas? Mais na frente nós vamos estudar uma lição só sobre isso, mas a última profecia que precisa se cumprir para que Jesus possa voltar é que o evangelho seja pregado ao mundo inteiro, para que todos aqueles que estiverem vivos por ocasião do segundo retorno de Jesus possam ter tomado cada uma a sua decisão de forma consciente e racional. Se estarão do lado de Cristo, com o selo de Deus, ou se estarão do lado do inimigo com a marca da besta. Toda a humanidade poderá escolher de forma clara e racional em que lado vai estar na última guerra entre o bem e o mal. Então a gente vê aqui no livro do Apocalipse que diz que existe um anjo voando pelo meio do céu. Anjos, em profecia apocalíptica, significa mensageiros. Então a gente está vendo aqui um grupo de pessoas pregando. Pregando o quê? A última mensagem de advertência a esse mundo. Veja que essa pregação, ela é tão cheia de poder, que ele está voando pelo meio do céu. E ele prega o quê? Ele prega o evangelho eterno. O evangelho escrito na Bíblia é o mesmo, do início ao fim. Hoje a gente vê muita gente pregando, querendo pregar novidade. Não é? Acho que vocês já perceberam isso. Tem muita novidade hoje em dia.
Mas a verdade é que o evangelho eterno, ele é o mesmo. Lá do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, o evangelho de Deus, ele não muda. Ele é um só, do início ao fim. Ele não tem novidade. Ele não é uma mensagem nova, é a mensagem de sempre. Veja que a mensagem final, em que os pregadores devem dar mais ênfase, nessa mensagem final, em primeiro lugar, é um convite à humanidade a temer a Deus. Por quê? Porque a humanidade tem perdido o temor de Deus, tem perdido o respeito para com Deus. Então, a primeira coisa que esses pregadores do tempo do fim têm que pregar é que as pessoas devem temer a Deus. E por que devem temer a Deus? O texto diz, porque chegou a hora do seu juízo. Então, meus amados, nós estamos vivendo uma época de juízo, onde um juízo acontece no céu, chamado juízo investigativo. Esse juízo, ele ocorre antes do segundo advento de Jesus, porque quando Jesus voltar, todos já estarão julgados. Os salvos irão com Cristo para o céu, e os perdidos nós sabemos que ficarão aqui mortos, até se completarem os 1000 anos, quando virá então o juízo executivo, que é a sentença final para o pecado, para o diabo, para a morte e para todos aqueles que escolheram seguir o mal. E nós sabemos que a pena final é a morte eterna. Uma morte onde não tem mais volta. Uma morte onde não haverá mais ressurreição. É o fim completo de todo o mal. E então virá um novo mundo. Então veja que aqui está dizendo que nós devemos pregar a temer a Deus, porque é chegada a hora do juízo. Já chegou a hora do juízo. E veja que aqui tem um chamado, no verso 7, a nós voltarmos à verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? Hoje em dia existem muitas adorações. Existe a adoração do eu, existe muita novidade, existe o comércio da fé, existe a adoração de outros deuses, que nós estudamos ontem, que são vários. E aqui faz um convite a voltar à verdadeira adoração. E qual é a verdadeira adoração? Adorar o Deus Criador. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Está escrito aí no verso 7. Ou seja, a mensagem final é uma das mensagens mais importantes. Então, a mensagem de hoje à noite é uma das mensagens mais importantes que você já escutou na sua vida. É um chamado de Deus para você temer a Deus, você entender que chegou a hora do juízo, não há mais tempo a perder e que nós devemos voltar à verdadeira adoração. Agora, olhe que coisa interessante, esse verso 7 aqui, ele remete ao 4º mandamento da lei de Deus, que nós lemos ontem, que fala também da verdadeira adoração. Quer ver? Vamos comparar? Vamos lá para o 2º livro da Bíblia, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Já está aí na sua tela. Nós lemos ontem os 10 mandamentos, mas nós só vamos hoje ler o 4º. Por que nós só vamos ler o 4º? Porque o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, ele remete aqui a Apocalipse 20, verso 11. Só que nós vamos começar pelo verso 8. Leiam comigo, o 4º mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Agora vamos para o verso 11. Veja que o verso 11, ele é semelhante ao que nós acabamos de ler em Apocalipse 14, verso 7. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Veja que Apocalipse 14 está nos convidando a voltar à verdadeira adoração, que é adorar o Deus Criador, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E agora, quando nós chegamos no quarto mandamento da lei de Deus, nós percebemos uma coisa: é o único mandamento dos 10 que começa com a expressão lembra-te. Por qual motivo? Primeiro, porque naquela época as pessoas no cativeiro do Egito haviam esquecido a guarda do sábado. E porque agora no futuro as pessoas também esqueceram de adorar a Deus no dia de sábado. Veja que Deus, ele quer ser adorado no sétimo dia. E se alguém tem dúvida qual é o sétimo dia, que tem pessoas que ainda acham que o sétimo dia é o domingo, pelo fato de no calendário o domingo está lá como o último, mas nós sabemos que o sétimo dia é o sábado. O próprio nome da semana já está dizendo: segundo dia, segunda-feira; terceiro dia, terça-feira; sexto dia, sexta-feira. Então, obviamente, o sábado é o sétimo. E aqui no mandamento Deus deixou claro o porquê Deus quer ser adorado no dia de sábado. Porque é tão importante a guarda do sábado para a adoração verdadeira. Ele próprio está dizendo aqui no verso 11: porque em 6 dias ele criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Então aqui ele vem dizendo o quê? Que ele descansou de toda a obra que fez, porque ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Então veja que o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, ele nos volta até a semana da criação. Então as pessoas dizem assim: o sábado é um sinal, é um selo para o povo judeu. Não é verdade. Você sabe por que não é verdade? Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro lugar, antes de Deus escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra, aqui no capítulo 20, você anote aí nas suas anotações, você pode ver no capítulo 16, que antes mesmo de Deus dar os 10 mandamentos, eles já conheciam a guarda do sábado, porque era um memorial da criação, remetia ao Deus Criador. Você vai ver aí em Êxodo 16, não dá tempo ler, mas você pode confirmar depois, que Deus alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Como é que Deus alimentou? Deus fazia chover, chamado pão, que era o maná. Era como uma semente que todos os dias caía do céu. E o que acontecia? Deus mandava no domingo, Deus mandava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado Deus não mandava, porque era o dia de adoração. E o que é que Deus dizia? Você vai ver em Êxodo 16, que eles deveriam colher em dobro na sexta, preparar a comida para então no sábado ser um dia dedicado ao Senhor. Então, o quarto mandamento da lei de Deus, como a gente falou ontem, simplesmente ele não pode ser tirado da lei de Deus e as pessoas dizerem assim: não, isso aqui era só para os judeus. Não, se a lei passou, se nós não devemos mais guardar a lei, se essa lei era somente para os judeus, então nós estamos também liberados para matar, para roubar, para adorar a imagem de escultura, para dizer falso testemunho, porque todos esses faz parte dos 10 mandamentos. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver dizendo que nós podemos simplesmente tirar um mandamento da lei de Deus e ali dizer que é um sinal para uma raça ou um povo. Não, esse mandamento ele remete à criação do mundo. Vamos para Gênesis, quando nem existia ninguém, não existia judeu, não existia adventista, não existia católico, não existia muçulmano, nem protestante, existia ninguém, só Adão e Eva. Vamos ver então aqui, capítulo 2, verso 1 até o verso 3. O que é que nos diz aí? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Amados, vocês perceberam que esse verso aqui, ele é semelhante ao quarto mandamento, ele é semelhante a Apocalipse 14, verso 7, quando tem a profecia que um anjo no meio do céu passa pregando o evangelho e convidando as pessoas a voltarem a adorar a Deus, a temer a Ele, porque o juízo chegou, porque Ele é o Deus Criador. Veja que a guarda do sábado não tem nada a ver com uma raça ou um povo. Ele não é um sinal para o povo judeu, ele é um sinal do Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra. Quando Deus instituiu a guarda do sábado, Ele instituiu na semana da criação. Não existia ninguém, apenas Adão e Eva. O primeiro a guardar o sábado foi o próprio Deus. O que foi que Ele fez? Aqui vem dizendo, Ele descansou. Não porque Ele estivesse cansado, mas porque Deus, Ele nunca pede para a gente fazer uma coisa sem antes não dar o exemplo. Então Ele descansa. Depois Ele faz o que no sétimo dia? Ele abençoa. Então o sétimo dia é um dia abençoado. E a terceira coisa que Deus faz, o que é? Ele santifica esse dia. Então esse dia ele é santo, não é porque os judeus santificaram, não é porque os batistas do sétimo dia santificaram, não é porque a igreja adventista santificou, não é porque os judeus cristãos santificaram, não. Quem santificou o sétimo dia foi o próprio Deus na criação. Então veja que a mensagem de Apocalipse 14, verso 7, ela nos chama a voltar a adorar o Deus da criação. E você pode perguntar, qual é a importância disso? Primeira importância, Deus disse. Se Deus disse, não há questionamento. Eu não tenho que acrescentar nada na Bíblia. Eu não tenho que colocar as minhas palavras na Bíblia, eu só tenho que obedecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês já prestaram atenção a uma coisa? Que a questão da criação do mundo, da evolução das espécies, tem sido extremamente debatida agora nos últimos tempos. Vocês perceberam que a teoria que a semana de Gênesis, capítulo 1, ela não é literal, ela é simbólica? Você sabe o que é que os estudiosos, os teólogos dizem agora? Essa semana aqui, ela não foi literal, não foi uma semana de 6 dias, não, ela é uma simbologia, né? Até um líder religioso muito importante, de uma igreja muito importante, das maiores igrejas mundiais cristãs, há uns 3 anos atrás, ele disse o quê? Que acreditava no Big Bang, que ele acreditava na evolução das espécies, que a semana da criação, ela não foi literal, ela foi simbólica, porque Deus não é nenhum mágico. Enquanto os Salmos diz que Deus falou e tudo veio à existência. Agora, amados, se a semana da criação, ela não é literal, ela é simbólica, então significa que não há necessidade de guardar o sábado. Segundo ponto, se a teoria que ele acreditava, né? Está tudo ok aí? Se a teoria das evolução das espécies, ela é verdadeira, então Deus não existe. Se o Big Bang foi uma explosão, então Gênesis capítulo 1, ele é um mito, e Deus não existe. E se Deus não existe, e Gênesis capítulo 1 é um mito, Gênesis capítulo 2 também não existe. Então, se Gênesis capítulo 2 não existe, não tem para que guardar o sábado e também não tem mais o plano de Deus para a família, porque a família foi instituída aqui também. E se Gênesis 2 é uma alegoria, então Gênesis 3 também é. Então não existe pecado. Então todo mundo pode fazer o que quiser, porque o pecado não existe. Essa história de Adão e Eva com a serpente, ela é totalmente fantasiosa. E se o pecado não existe, então a morte de Jesus na cruz foi totalmente desnecessária. Ou seja, Jesus não passou de um personagem histórico que infelizmente teve uma morte triste. Por quê? Porque se não existe pecado, também não existe necessidade de salvação. E em suma,
No final das contas, a Bíblia é apenas uma obra literária, apenas uma peça, apenas uma arte. Deu para entender o porquê, lá no Apocalipse 14, o anjo, ou seja, a última pregação do Evangelho, convida as pessoas a adorarem um Deus Criador? A guarda do sábado, ela é um sinal, ela é um selo para mostrar quem é o Deus Criador. E se teve uma época no mundo em que nós devemos guardar o sábado, essa época é hoje. Por quê? Porque toda a Bíblia, ela está num xeque-mate mesmo. As pessoas estão defendendo com todas as suas forças a ideologia, a teoria da evolução das espécies e do Big Bang. E então, se tudo isso é fantasioso, amados, então Deus não existe. Mas se Deus existe, nós precisamos honrá-lo através do sábado, que é o sinal da criação. Veja bem que era o dia que Jesus ia para a igreja, para você ver que realmente é um dia de adoração, o dia de sábado. Vamos ver aí na tela, Lucas 4, verso 16. O que é que nos diz aí? Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Veja que era costume de Jesus ir para a sinagoga aos sábados. O que é a sinagoga? Sinagoga é a igreja dos judeus. Jesus era judeu. Jesus guardou o sábado, todos os apóstolos guardaram o sábado, a mãe de Jesus guardou o sábado, Maria, vou já mostrar isso aqui na Bíblia. Todos os profetas guardaram o sábado, ou seja, o sábado ele já era guardado desde a semana da criação. Porque é através do sábado que eu digo qual é o Deus Criador, que eu acredito na semana da criação de forma literária. Ou seja, eu acredito de fato que Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º ele santificou, descansou e abençoou. E ele me pediu para fazer isso na sua lei. E eu, como obediente, irei fazer. Então veja que era o dia em que Jesus ia para a sinagoga, era o costume dele. E isso é bastante claro porque, olha o que diz aí Mateus 5, verso 17 e o verso 18. Mateus capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Olha o que foi que Jesus diz para quem acha que Jesus mudou a lei. Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Para aquelas pessoas que querem dizer que Jesus mudou a lei, o próprio Jesus está dizendo aqui que não. Jesus ele foi um cumpridor da lei. Nós vimos ontem que a definição mais clássica de pecado é transgressão da lei. E Jesus ele nunca transgrediu a lei, porque ele nunca pecou. Então Jesus ele guardou o sábado. Agora qual é a questão? Preste bem atenção. Os judeus da época de Jesus, eles se tornaram tão legalistas que eles fizeram várias normas e preceitos para a guarda do sábado que Deus nunca ordenou. Certo? Por exemplo, você só pode andar tantas milhas dia de sábado. A candeia da sua luz da sua casa só pode ficar acesa até determinada hora. Você não pode carregar o seu leito dia de sábado. E assim eles foram colocando doutrinas que eram um fardo para a pessoa guardar o sábado. E quando Jesus chega, curando o dia de sábado, os judeus colhendo as espigas para comerem dia de sábado, aí eles começaram a acusar Jesus de transgressão da lei de Deus. Mas Jesus é bastante claro em dizer aqui, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. E veja que Jesus diz o quê? A impossibilidade de um mandamento sequer cair da lei. Não existe essa possibilidade. Ele diz, é mais fácil o céu e a terra passar. Amados, é mais fácil esse planeta acabar, o universo acabar, do que cair um tio
da lei de Deus. Simplesmente não existe essa possibilidade. E veja agora que tanto Maria, mãe de Jesus, como as mulheres que seguiam Jesus, elas guardaram o sábado, mesmo depois que Jesus morreu. Essa daqui é uma prova bíblica que Jesus nunca mudou a guarda do sábado para o domingo. Jamais Jesus mudou. Sabe por quê? Porque se ele tivesse mudado, essas mulheres que eram obedientes a Jesus, elas jamais tinham guardado o sábado após a morte de Cristo. Vamos ler? Vamos ler aí, se encontra em Lucas 23, versos 52 ao 56. Só para a gente ter certeza que foi depois da morte de Jesus, vamos ler. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, o envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Se Jesus, ele transgrediu a lei e não guardou o sábado, como é que essas mulheres que seguiam a Jesus, entre elas estava a mãe de Jesus, Maria, que era uma seguidora de Cristo, estava Maria Madalena, estava Joana, estava Marta e outras mulheres que seguiam Cristo. O que acontece? Jesus, ele morre às 3 horas da tarde. Esse foi o momento que Jesus morreu. E veja que nesse intervalo de pedir o corpo de Jesus a Pilatos e tirar o corpo de Cristo da cruz, limpar o corpo de Jesus, isso já vai o quê? Chegando a hora do pôr do sol. E o sábado bíblico, ele não é como a gente aprendeu no mundo ocidental. A gente acha que a virada do dia, a gente conta a virada do dia a partir de meia-noite. Mas não é dessa maneira. A contagem do dia, biblicamente, é pelo sol. No início do mundo não existia relógio. Então, o sábado, ele começa na hora que o sol está se pondo. E assim, nós guardamos de um dia para o outro. Por exemplo, biblicamente, hoje não é quinta, hoje já é sexta-feira. Amanhã, na hora que o sol se pôr, já será o sábado do Senhor. E veja o que foi que elas fizeram. Elas compraram aromas e bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus, mas não deu tempo. Por que não deu tempo? Porque o sol estava se pondo. E elas entendiam que mesmo Jesus sendo filho de Deus, a obediência a Deus é preferível do que o sacrificar. E elas fizeram o quê? Eles sepultaram Jesus, guardaram o sábado conforme o mandamento, e quando foi no domingo pela manhã que elas foram embalsamar o corpo de Cristo, Jesus já havia ressuscitado. Mas veja a importância da obediência. Se Jesus tivesse dado uma margem sequer, que ele havia transgredido a lei, não havia necessitado dessas mulheres continuarem guardando o sábado após a morte de Jesus. Principalmente compreendendo que ele era o Filho de Deus. Mas elas se mantêm o quê? Obediente. Eu não pedi os meninos, mas eu queria ver se é possível colocar Isaías, é possível? Capítulo 66? Ótimo. Essa equipe aqui de mídia é uma bênção, meus irmãos. Eu não tinha dado o texto a eles, mas vamos ver Isaías 66, 22 e 23. Veja que a guarda do sábado, ela é tão eterna como os outros 9 mandamentos. A gente vai guardar o sábado até no céu. Olha o que diz aí o profeta Isaías. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor.
Então veja que até no novo céu e na nova terra, toda a carne irá adorar o Senhor dia de sábado. Você pode perguntar, mas todo dia não é dia de adoração? Sim, todo dia a gente tem que estar em comunhão com o Senhor. É dia de adoração, mas o dia que Deus escolheu na criação, que Ele santificou, ou seja, Ele separou a parte, que Ele quer que a gente pare todos os nossos trabalhos seculares e nós nos dirijamos como Jesus, no caso de Jesus, a sinagoga e nós, a igreja, é o dia que nós devemos adorar. Isso tem grande importância agora no tempo do fim. Por que tem grande importância agora no tempo do fim? Porque é a mensagem final. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É o convite final no Apocalipse para que nós voltemos a adorar a Deus. A obediência à lei de Deus, ela é eterna. Assim como na eternidade, a lei de Deus vai continuar: não matarás, não furtarás, porque não haverá pecado, também continuará. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um dia de fato de adoração. E para nós encerrarmos, nós vamos ler o último verso dessa noite, que se encontra em Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que aí em Apocalipse 14, você pode depois dar uma lida nele. Inclusive eu queria até pedir a Berg, você me pegar aquele livro ali para mim, Berg, por favor. Não, aquele está ali no banco, bem rapidinho, para eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha só, Apocalipse 14, a gente tem esse livro maravilhoso, a gente vai começar a sortear a partir de amanhã, certo? Ah, muito bem, Berg. Você tem que preencher o formulário, entendeu? Porque a gente tem que saber se você está compreendendo a mensagem, certo? Se você tem alguma dúvida, então você não esqueça de preencher o formulário. Agora veja só o tema desse livro aqui, que a gente vai começar a sortear amanhã. O mistério da profecia. Certo? Vocês vão poder entender o livro de Daniel e do Apocalipse. Mas você pode aí sozinho dar uma lida em Apocalipse 14. Sabe por quê? Porque Apocalipse 14 está dizendo as 3 últimas mensagens finais para que Jesus possa voltar, que o mundo inteiro vai ouvir. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Voltem a adorar o Deus Criador. Segundo, vai mostrar quem é Babilônia, a queda de Babilônia, que é todo o sistema religioso falso, que não adora o Deus Criador, e também vai mostrar quem é a besta e a sua marca, que é o contrário do selo de Deus, que é a guarda do sábado. Então, meus amados, vocês estão vendo que o sinal de Deus dos últimos dias, ele é importantíssimo para a nossa salvação. É necessário, sim, nós guardarmos os 10 mandamentos. E Deus faz um convite para a gente voltar a guardar aquele que foi esquecido. Aquele que começa com a expressão, lembra-te. Aquele que remete à criação do mundo. Eu faço agora uma pergunta. Você crê realmente na semana da criação? Você crê que Deus é poderoso e que Ele criou de fato o mundo em 6 dias, descansou no 7º, abençoou e santificou? Pois, amados, você precisa também se unir ao povo de Deus e começar a partir de agora a guardar o santo sábado e a adorar a Deus nesse dia, porque esse é o sinal de Deus no Apocalipse. Esse é o sinal de Deus para os últimos dias. É importantíssimo a tua decisão. Você aceita? Eu já aceitei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não esqueça de colocar a sua decisão no formulário. Mas antes de José cantar esse hino belíssimo, vamos fechar os olhos e oremos ao Senhor. Que tal a gente orar o Pai Nosso? Vamos orar? A oração que o Senhor nos ensinou? Oremos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo há salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivemos transformados, vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolva em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos fez. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve nós vamos ver o nosso Senhor, e todos nós unidos desfrutando um novo lar. Com Jesus vamos lá estar.
Jesus. Vamos lá.